Queridos, é um privilégio muito grande, um prazer muito grande. Como o pastor Samuel disse, faço parte da equipe pastoral da Comunidade Batista em Moema, lá em São Paulo. Nós trazemos um abraço deles para vocês. Infelizmente, a melhor parte da família não pôde vir, como o Samuel costuma dizer, minha esposa ficou em casa. Nós não temos filhos, não pudemos tê-los, mas temos filhos na fé e temos uns priminhos de 7 e 5 anos de idade que carecem de cuidados de vez em quando. E os pais precisaram viajar, nós tivemos que cuidar deles, e o menor, na nossa mão, ficou com pneumonia. Olha que coisa bacana. Então, ele está lá quietinho de molho, a minha esposa teve que ficar. A ideia era que eles viessem com a gente para cá, para conhecer um contexto de igreja novo, sair um pouquinho de São Paulo, mas Deus teve outros planos, e a gente ficou. Eu fiquei solteiro hoje. Solteiro, assim, eu fiquei sozinho, alone in the dark, né? Sozinho no escuro, né? Mas a Elaine também manda um beijão, Samuel, para a Fabiola. Viu o Pedro hoje, quase tomei um susto, ele estava com o dobro do tamanho da última vez que nós o vimos, né? A Mari crescendo de uma forma muito bonita também. Então, tem sido uma alegria muito grande. A minha oração, eu não vou orar de novo, porque a oração do pastor é poderosa, né? Mas eu não vou orar de novo, mas a minha oração tem sido para que haja uma conexão entre o meu coração e o seu coração ao coração de Deus. Acreditem, eu não tenho competência para falar nada para vocês. Eu não tenho competência para ensinar nada para vocês. Se não for pela ação do Espírito agora, eu estou na roça, no mato sem cachorro. E você vai ter a noite mais aborrecida da sua vida. E eu vou estragar o aniversário da igreja. Eu peço a Deus que eu não faça isso. Eu peço a Ele que tenha misericórdia de mim e que use esse vaso um tanto quanto pequeno, frágil, diminuto, cheio de defeitos, mas pequeno, e que enche com uma certa facilidade, para que o nome dele seja exaltado. Tá bom? Essa é a minha oração. Sem olhos fechados, mas só fazendo coro a oração do pastor Samuel aqui. Alguém sabe que dia é hoje? Dia 23. Se não me falha a memória, hoje marca o quê? Início da primavera. O que ficou para trás ontem? O que terminou ontem? Inverno. É um inverno meio fajuto, diga-se de passagem. Pelo menos lá em São Paulo foi... Não foi fajuto? Foi fajuto também? Foi intenso? Em São Paulo foi bem fajutinho, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais de inverno para vocês, se vocês não se importarem. Afinal de contas, eu sei, vocês passaram um inverno bem intenso. Eu vou falar de um outro tipo de inverno hoje aqui, tá? Vou explicar para vocês daqui a pouquinho qual é a nossa intenção aqui. E a minha ideia, de forma alguma, é trazer qualquer espécie de momento não festivo para uma festa de aniversário. Mas me parece que são os dias legais, os dias bons da vida, que Deus usa para nos ensinar algumas coisas interessantes e importantes para aqueles dias que talvez as coisas não estejam tão bem, as coisas não sejam tão boas lá na frente. Eu não estou aqui dizendo para vocês que amanhã vai começar problema na vida de todo mundo aqui, não é isso. Mas a ideia é que a gente use desse momento de festividade, de alegria, para aprender algumas coisas para os dias em que a alegria talvez não seja tão grande, tão intensa assim. Vocês estão de acordo? Podemos caminhar nessa direção? Você não precisa concordar com tudo que eu vou falar, tá? Você pode discordar, só não vale pontapé e tijolada no final, tá bom? Mas eu creio que vocês vão entender qual é a nossa proposta aqui, tá? Alguns bons anos atrás, Elaine e eu, minha esposa e eu, estávamos visitando um casal de amigos que não são cristãos. E eles estavam vivendo talvez aquele que fosse o melhor momento da vida deles, em termos financeiros, profissionais, os filhos tinham acabado de nascer. Sabe aquele momento em que está tudo dando certo? Mas tudo mesmo, né? Céu de brigadeiro, aquela vida que você nem sequer sonhou, estava tudo dando certo para eles. Uma vida muito boa, muito legal, tudo muito estável, tudo muito redondinho. E no meio lá do jantar, conversando sobre tudo que estava acontecendo, lembre-se, eles não são cristãos ainda. De repente a esposa disparou. Sabe, gente, ela não falou com essa voz grossa, tá? Sabe, gente, eu também não vou imitar do jeito que ela falou, né? Falou com a minha voz.
Mas sabe, gente, a nossa vida está tão perfeita, está tão boa, que chega a dar medo. Assim, peraí, medo do quê? Medo do quê? Ela falou, medo de que essa fase boa acabe. Já passou por isso alguma vez? Já sentiu isso alguma vez? Cara, está tão bom aqui. Não queria que isso acabasse. Aliás, tem 3 sujeitos, tem pelo menos um sujeito, 3 sujeitos na Bíblia que falam isso com muita categoria no momento que estão com Jesus, lembram-se? Pedro, Tiago e João. Quando? No barquinho? Não, não foi no barquinho dessa vez. Foi no Monte da Transfiguração. Quem aparece para Jesus ali no momento da Transfiguração? Moisés e Elias. E ali eles veem o Filho de Deus na sua glória. Aquele momento fantástico, mágico. E aí Pedro fala, vamos ficar por aqui mesmo, 3 tendas. Veja bem, olha só a abnegação de Pedro. Ele não quer uma tenda para ele, uma tenda para o mestre, uma tenda para Moisés e outra para Elias. A gente fica ao relento mesmo, mas vamos ficar por aqui. Percebe essa ideia de que a estabilidade, esse momento bom, a gente quer esticar esse momento bom o quanto a gente puder. A bem da verdade, queridos, as pessoas elas têm anseios sobre a manutenção dessa boa regularidade da vida. A manutenção dessa estabilidade, seja ela financeira, seja a estabilidade da saúde, ou seja, a manutenção de uma boa saúde, da presença de Deus numa determinada intensidade. Deus, não estou te sentindo hoje. O que aconteceu? Eu quero sentir mais. Eu sei que nunca aconteceu isso aqui na sua igreja, mas já acontece direto em algumas outras igrejas. Terminou o culto, a pessoa sai, nossa, mas eu não senti, esse louvor hoje não foi legal para mim. Que bom, porque não é para você mesmo o louvor. Você sabe para quem é o louvor, não sabe? Para o Senhor Jesus. Ele é o dono. Olha, só para a gente entrar num acordo aqui. De quem é a igreja? Do Senhor Jesus. É para Ele que a gente canta, é para Ele que a gente bate palmas, é para Ele que a gente oferece os nossos recursos, enfim. Nós estamos envolvidos nesse negócio chamado igreja por causa dEle. Ele é o dono. Mas percebam, as pessoas, até na forma de se relacionar com Deus, as pessoas tendem a estabelecer a forma, a maneira como Deus deve se manifestar e aguardam de Deus algumas reações dentro de uma expectativa já estabelecida. E se Deus não age daquela maneira, a gente tem uma certa inquietação nascendo no coração. Eu vou pedir para passar para o próximo slide aqui. Eu vou cantando os slides aqui. Tá? Eu gosto desse versículo de Provérbios 13:12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. O centro dessa inquietação fica evidente nesse versículo. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, na intensidade que eu quero, no momento em que eu quero, o coração começa a ficar perturbado. A gente começa a ficar inquieto. As crianças são assim, não são? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Quantas vezes você ouve eu quero do seu filho pequeno? A bem da verdade, a gente que é grande também vive falando para Deus, eu quero, eu quero, eu quero. E Deus, como um pai bondoso, muitas vezes não permite que o eu quero se defina ou se realize, porque Ele sabe que alguns eu queros vão dar num lugar que não deveriam dar, que não podem dar. Mas, enfim, vamos andar aqui. A questão é que os anseios que não se realizam ou que não acontecem, eles têm um potencial para sabotar a nossa vida, para sabotar o nosso coração. O fato aqui é que todos nós temos um conjunto de anseios que, quando não são atendidos dentro das nossas expectativas, elas podem gerar, esses anseios podem gerar desesperança e podem provocar aquilo que se chama, ou aquilo que eu venho chamando de inverno da alma. Por isso que eu estou falando para vocês de inverno. Agora, se você quiser usar uma outra definição para isso, crise de fé. Crente tem crise de fé? Tem? Bom, a gente tem que lembrar que quem não é crente não tem fé. Só pode ter crise de fé quem é crente.
Sim, cristãos têm crise de fé, podem ter crise de fé. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Quer ver um exemplo? Quando a crise de fé, a fé começa a ser testada e ela começa, muitas vezes, a balançar. Pense na oração sistemática pela salvação ou pela cura de alguém enfermo, alguém querido, alguém que você ama muito, que não é respondida, por assim dizer, da forma como você deseja, da forma como eu desejo. Na nossa igreja, nesse momento, nós enfrentamos 7 casos de câncer. Eu acho que é um pouco... São casos demais para uma igreja que não tem mais do que 300 membros. 7 casos de câncer. Um dos meus amigos, um deles é um amigo querido, que está no hospital nesse momento tomando quimioterapia, o Eduardo Sider. Quando se lembrarem, orem por ele. Humanamente, o Eduardo não vai sobreviver. Humanamente, o Eduardo talvez tenha só meses de vida. E todo dia nós nos ajoelhamos, abrimos a Bíblia no Salmo 61 e falo, Senhor, a oração de Davi, prolonga os dias do rei. Eu peço, por favor, prolonga os dias do Eduardo. Mas o meu coração precisa se acomodar ao Deus soberano, que talvez tenha uma resposta diferente daquela que eu tanto almejo. Mas eu tenho uma expectativa. Eu quero o meu amigo vivo por mais um tempo comigo. Percebe? Está parecendo que esse negócio é um pouquinho mais próximo da gente do que a gente imaginava no começo? Entenda, Provérbios 13, 12 não é um exercício intelectual, simplesmente. Esse versículo não está aí por acaso. Deus faz questão de que esse versículo seja registrado nas Escrituras, porque a realidade da crise de fé humana é conhecida por Ele. Ele sabe que essa crise existe, Ele sabe que a gente oscila, e Ele sabe quais são os mecanismos que nós precisamos desenvolver na nossa vida, as disposições que a gente precisa ter no nosso coração para lidar com esse negócio e sair desse negócio inteiro. Você não vai sair igual, mas você pode sair inteiro, eu posso sair inteiro. Essa é a jogada aqui, por assim dizer. Próximo slide, por favor. Agora, é interessante, eu falei aqui para vocês agora há pouco, uma das coisas bastante impressionantes na Bíblia é a forma como Deus vai perpassando a história da salvação com muitas histórias de pessoas reais, pessoas que vão vivendo alegrias e dramas reais, sempre apontando para essa esperança na intervenção soberana de Deus. Se você pegar aqui no Antigo Testamento, por exemplo, você vai ter lá Jó, José, Moisés, Noemi, Ruth, Ana, Davi, Elias, Daniel, Jeremias, Isaías, Oséias. É uma multidão de gente. Inclusive, o autor de Hebreus vai mencionar esses heróis na galeria da fé, lá em Hebreus, capítulo 11. Quem já leu, lembra-se. É um capítulo maravilhoso da Bíblia. No Novo Testamento, você tem, por exemplo, Marta e Maria, a mulher samaritana, a mulher hemorrágica, a viúva de Naim, Jairo, cegos, aleijados, e a lista é enorme também. E, por fim, ou melhor, acrescentando, colocando um nome de peso nessa lista de gente que experimentou dor e sofrimento, o próprio Senhor Jesus. Por que não? Ele, o sofredor por excelência, Isaías 53, fala a respeito da experiência do servo sofredor. Ele que viveu o drama dos dramas, a morte na cruz, para oferecer a alegria das alegrias, ou seja, a reconciliação com Deus mediante a fé na justiça feita por Ele na cruz. Deixa eu falar uma coisa para você que é interessante. Nenhuma outra pseudo-religião tem um Deus que sofre, só o cristianismo tem. Nenhuma outra religião tem um Deus que leva no seu corpo as marcas por amor, por sofrimento, para resgatar a sua criação do pecado e da condenação eterna. Nenhum outro Deus faz isso. Pode procurar, você não vai achar. O Deus cristão ama ao ponto de sofrer horrores para poder me salvar, para poder salvar você. Se tem alguém que entende de sofrimento, se tem alguém que entende o que é passar dificuldades nessa vida, o que é ser rejeitado, o que é ser hostilizado, o que é sofrer bullying,
o que é sofrer assédio politicamente incorreto. Se tem alguém que sabe o que é ser traído e abandonado, julgado, condenado injustamente e morto de uma forma cruel, esse alguém é o próprio Deus. Então, por favor, entenda, se tem alguém que consegue compreender o inverno da alma, a crise de fé, os nossos sofrimentos, esse alguém é o Deus judaico-cristão. Outro não consegue. Simplesmente não consegue. É simples assim. E eu poderia, então, escolher qualquer um desses personagens aqui para falar sobre essa experimentação do inverno da alma, da crise de fé. Mas eu acabei optando por uma história menos óbvia. Você vê, é fácil pegar e colocar Jesus como nosso parâmetro de sofrimento. Aí você fala, André, apelou, perdeu, né? Perdeu o Playboy. Para. Mas não é essa a questão aqui. Eu creio que eu queria voltar. Você fala, Jesus é Jesus. Não é esse o argumento. Mas eu quis optar por alguém, talvez de carne e osso como nós, embora Jesus também tenha carne e osso, mas saindo desse espectro da divindade. Tá bom? E pegando alguém que não é Deus. Só para você entender que a crise de fé pode acontecer de fato, de verdade. E nós vamos, então, dar uma olhadinha na crise de fé de um sujeito que você conhece bem, chamado João Batista. O quê? João Batista teve crise de fé? Sim, ele teve crise de fé. E foi uma crise violenta. Muito interessante. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas. Lucas, capítulo 7. Nós não combinamos horário aqui e o seu pastor disse que eu tenho o tempo que eu quiser aqui hoje. Eu acho que você não vai assistir o Fantástico hoje, lamento. Não, estou brincando, gente. Eu vou tentar ser bem objetivo aqui, tá bom? Lucas 7, versículos 18 a 23. Deixa eu ler rapidamente para você aqui. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo que Jesus estava fazendo. Contaram para João Batista. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Fizeram exatamente o que João tinha pedido para fazer. Naquela mesma hora, olha que interessante aqui. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Você leu os meus pensamentos. Muito obrigado. Você percebe a crise de fé aí? Ou não percebeu ainda? Onde João está nesse momento? João está preso. João está preso, só para você saber. Mas antes da gente entender as particularidades desse texto, vamos dar uma olhadinha, vamos só relembrar um pouquinho quem é João Batista. Próximo slide, por favor. João Batista é meio que um Bear Grylls do primeiro século, sabe? Aquele cara que come qualquer porcaria para sobreviver, que atravessa o mar nadando de costas, que atravessa meio mundo com um sorrisal na mão, sem efervescer. Ele é um tigrão, né? João Batista é o cara que foi treinado nos ambientes mais inóspitos do planeta e nos ambientes mais inóspitos para enfrentar o ministério que ele teria aqui. A gente não está falando de um cara qualquer, nós estamos falando de um cara extremamente consistente na sua vida espiritual. Brincadeiras à parte, João Batista é um monstro espiritual, no bom sentido. Olha só, vamos lá, por favor, vamos colocando lá. Teve um ministério profético prenunciado por Deus,
treinado na adversidade e privação, eu acho que você não gostaria de ser convidado por João para ter um almoço com ele. Você sabe qual era o prato preferido dele, não sabe? Gafanhotos ao mel. Você gosta de gafanhotos? Já experimentou alguma vez? Não sei, talvez. Vamos lá. Influenciou a opinião pública denunciando o pecado. Basicamente, ele está preso aqui por quê? Porque ele denuncia o pecado de Herodes, o rei pau-mandado de Roma, lá na Judéia, que nem judeu era descendente de Esaú, um idumeu, e que fez um arranjo lá para ficar com a esposa do irmão, estava adulterando com ela. E João falou, olha, você está errado, você está vivendo em adultério, você não pode viver com essa mulher, ela é esposa do seu irmão, denunciando publicamente o pecado. Se fosse fazer isso hoje, eu falo, nossa, mas como João não é politicamente correto, na verdade? E por denunciar o pecado, falar da parte de Deus, o que acontece? Prisão, cadeia, vai lá, meu, ferro nele. Está preso. O que mais? Testificou sobre a messianidade de Jesus. Nós não poderemos entrar nesses textos por conta de tempo. Se você quiser fotografar e depois ler, esses textos são muito legais. Declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que mais? Batizou Jesus recebendo o testemunho de Deus sobre o seu Filho. O que mais? Tem mais alguma coisa? Como homem comum, teve função inigualável na história. Dá uma olhadinha no versículo 28 do mesmo capítulo de Lucas 7, e veja o que Jesus fala depois que os discípulos saem para testemunhar para João o que Jesus havia feito. Versículo 28, olha o que Jesus fala dele aqui. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista, e, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Olha que testemunho que ele recebe de Jesus aqui. Agora, é interessante que é esse sujeito aqui, esse monstro espiritual, esse homem que tem uma vida de testemunho pessoal, que viu coisas, que fez coisas, é esse sujeito empoderado por Deus, empoderado pelo Espírito de Deus, que está na prisão dizendo, tem alguma coisa errada, Jesus. Ele está perplexo aqui. É esse sujeito que aparentemente era tão estável, tigrão espiritual, sabe? Esse profeta, esse cara intrépido, experimentado, é esse homem, esse pecador, que chamava os pecadores ao arrependimento, que está em crise. João está vivendo um drama aqui, entenda? Ele está vivendo um drama. Se a gente pegar, próximo slide, por favor. Se você pegar aqui, os versículos 18 e 19, vou retomar um pouquinho o texto para a gente ficar bastante em cima dele. Tá? Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Que coisas? São as coisas que aconteceram antes, no capítulo 7. Basicamente, o que Jesus tinha feito lá em Cafarnaum, curando o servo do centurião e depois ressuscitando o filho da viúva de Naim. Não eram eventos, não eram coisinhas pequenininhas. Eram coisas tremendas que Jesus havia feito. Jesus tinha curado uma pessoa de uma doença inevitável. É o mesmo tipo de oração que eu estou fazendo pelo meu amigo Eduardo. Jesus tinha trazido a vida, ou devolvido a vida, de um filho morto para uma viúva. E se você sabe o que significa, se você já estudou sobre isso, você sabe qual era a condição de uma viúva, de uma mulher que não tinha família mais naquele contexto. Ela vivia desamparada. Ter um filho para cuidar da sua velhice era uma garantia de envelhecer em segurança. Viúva, não tinha marido e provavelmente era o único filho. Quando Jesus devolve a vida para essa mulher, a vida desse filho para essa mulher, ela não devolve só a vida do filho, ela devolve para ela a certeza de uma segurança futura, de um cuidado, de um zelo com a vida dela. A história é muito mais ampla. Mas voltemos aqui. São esses relatos que chegam para João lá na prisão. Os discípulos vão lá contar para ele, olha, cara, está acontecendo cada coisa que você não faz nem ideia. Mas é interessante que esse relato aqui não é o suficiente para aquietar, para pacificar o coração de João.
Ele chama 2 discípulos e envia, comissiona esses 2 discípulos dele para falar, olha, vai lá perguntar para Jesus, ou vão lá perguntar para Jesus, se realmente ele é quem é, ou se a gente deve esperar outro. És tu aquele que haveria de vir, ou a gente deve esperar outro aqui? Isso mostra que João está oscilando na sua confiança. Ele está oscilando. Cara, será que esse Jesus é de fato aquele que a gente está esperando aqui? Porque, basicamente, esse és tu que haveria de vir diz respeito aos anseios mais sinceros de João, sobre Jesus como o Salvador da nação de Israel. Tem a visão do judeu do primeiro século aí que está esperando aquele libertador político que vem, que foi prometido lá no Antigo Testamento e que deve chegar agora para acabar com essa opressão de Roma, liberar a gente, colocou a gente numa nova época, meio que é estilo do reino salomônico, reino davídico. A gente quer uma nova era. Cadê o rei? Eu estou vendo sinais, estou todo mundo falando dos sinais, dos prodígios de Jesus, mas cadê o rei? Cadê o rei? E aí ele me emenda com uma pergunta, ou a gente deve esperar outro? E não se iluda, ou devemos esperar outro aqui, essa colocação de João ela é bastante contundente. Porque a ideia de esperar aqui, o que João está falando é, ou eu devo transferir, a gente poderia mudar a frase da seguinte forma, Jesus é você, ou eu devo transferir a minha disposição de confiar em alguém para outro? Eu devo transferir a minha confiança para outro ou não? Eu devo manter minha confiança no Senhor, ou eu devo simplesmente buscar uma outra pessoa para acreditar? Essa é a pergunta de João Batista aqui. É uma perguntinha nervosa essa, não é? Já pensou em fazer essa pergunta para Jesus alguma vez? Eu quero dizer para você que não há pecado em fazer essa pergunta para Ele. O problema é como você a faz e por que você a faz. Mas não há pecado. Essa aqui é a crise. Não é uma pergunta intelectual, é uma pergunta emocional. É fruto de um estado de apreensão do coração que diz, Jesus, eu devo continuar confiando em você? Você é aquele prometido por Deus nas Escrituras? João Batista, arauto do Messias, arauto do Deus vivo, primo de Jesus. E de repente, e aí, hein? Como é que funciona isso aqui? Mas é interessante que essa pergunta de João traz uma primeira lição para a gente, muito importante. A atitude de João, a dúvida de João, ela é emoldurada por uma atitude correta. Ele está em dúvida, certo? O que ele faz? Ele busca resolver a sua dúvida onde? Na fonte. Quem ele procura? Jesus. Na impossibilidade dele procurar, dele ir pessoalmente, o que ele faz? Manda emissários. Eu não posso ir, mas eu vou mandar perguntar, é para Jesus, tá? Vocês vão correr para Jesus e vão perguntar para Ele se Ele é quem realmente nós devemos esperar, se é nele que nós realmente devemos confiar ou não. E essa pergunta ela é de uma honestidade fundamental para a sanidade espiritual de João, e é uma pergunta necessária, fundamental para mim e para a sua sanidade espiritual. Porque vai haver momentos, não é o momento que vocês estão vivendo agora, mas vai haver algum momento em que você vai falar, Senhor, o Senhor está me ouvindo, o Senhor está aí. O Senhor continua reinando sobre tudo e sobre todos mesmo, ou eu perdi o bonde? Essa pergunta vai bater no teu coração mais dia menos dia. E você tem que fazer essa pergunta para Ele e não para outro. Porque cada vez que alguém faz uma pergunta dessas para outro, quebra a cara. Cada vez que essa pergunta é direcionada para qualquer outro que não o Senhor Jesus, qualquer que for a fonte, qualquer que for o interlocutor que você procurar para perguntar sobre a autoridade de Jesus, se Ele é de fato quem Ele é, que não Ele mesmo, você corre o risco de receber uma resposta mentirosa que, num primeiro momento, talvez até satisfaça o seu coração, mas vai te fazer desviar de perto dele. Quantas vezes eu já lidei com pessoas que passaram pelo cristianismo,
e que agora estão alegando ser ateias, porque buscaram respostas sobre as suas crises de fé longe do Senhor Jesus. Vocês devem conhecer pessoas que se afastaram de Deus porque ficaram escandalizadas com o jeito, com o modus operandi dele e não buscaram nele as respostas que tanto precisavam. Não é verdade? Às vezes um filho que começa a ficar cansado de igreja. Às vezes uma família que foi machucada por alguma situação vivida dentro da igreja. Às vezes alguma situação de abuso ocorrida dentro da igreja. Eu não estou falando que isso pertence aqui ao universo da vossa igreja, queridos. Estou falando de outros contextos por aí. A coisa que mais... A quantidade de pessoas que nós recebemos da nossa igreja lá em São Paulo, que saíram machucadas de outros contextos, é enorme. Acabamos de receber um pastor que foi chutado da igreja. Não fez nada para isso. Simplesmente a igreja decidiu que não queria mais e o mandou embora. Sabe quanto tempo ele estava lá? 15 anos. Pergunta se ele está machucado ou não. Mas perceba, ele está buscando respostas onde? No Senhor Jesus. Ele tem todas as respostas que ele precisa nesse momento? Ainda não. O coração ainda está dolorido. Mas ele está buscando. Mas não está buscando fora dos domínios do rei. Está buscando no próprio rei aqui. Entenda, o inverno da alma, ele normalmente se instala no coração quando nós abafamos as perguntas que nos inquietam numa atitude de negação do problema. Um erro muito grave é a gente negar a nossa crise. Não estou passando por nada, não. Está tudo muito bem comigo. Está tudo lindo, maravilhoso. Os cristãos têm aquela mania de chegar na igreja e vestir a cara de domingo. Já reparou nisso? Não acontece com vocês, mas acontece por aí. Aqui na igreja, aqui ninguém tem cara de domingo. Eu sei que não. Mas por aí tem. Tá bom? Acredite, isso acontece. Então você chega, e aí, queridão, como é que você está? Tudo bem, pastor. Na paz, está firme nas promessas do Senhor. E por dentro o cara está ruindo. Mas tem medo de abrir o coração, por quê? O que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. É essa a preocupação? É esse o problema, o que vão pensar de você? Ou será que a necessidade é falar, tratar do teu coração, para que você, o quanto antes, consiga lidar com as suas inquietações e passar por esse vale e emergir do outro lado, fortalecido, revigorado, firme, sim, nas promessas do Salvador? Ai, as caras de domingo, queridos, nunca permitam que elas se aproximem de vocês. E como eu disse agora há pouco também, nós buscamos respostas longe de Deus. Eu lembro de Jeremias 2,13 aqui, né? Deus falando, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram em suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Esse é um problema. Quando a gente faz isso, quando a gente busca respostas fora do manancial de águas vivas, buscando represar uma pocinha de água para resolver o nosso problema de sede, a gente está no mato sem cachorro. Quer ver como é fácil você entender esse conceito? Pense o seguinte: você vai comprar um terreno, e você vê, no mesmo condomínio, no mesmo loteamento, 2 terrenos com a mesma metragem, os 2 igualmente bonitos, os 2 com a mesma vista, com o mesmo preço. Só tem um detalhe. Num deles você tem uma fonte de água. Uma mina de água. Água cristalina da montanha. E no outro você tem um poço. Poço caipira. E o preço é o mesmo. Você compra qual? Qual você compra? A lógica funciona da mesma maneira para Deus. Não compre o terreno de Poço Caipira quando a sua crise chegar. Compre o terreno com uma fonte de água cristalina.
Porque se você tentar resolver sua crise com a água do Poço Caipira, durante um tempo vai resolver, mas Poço Caipira, vira e mexe, dá problema. Aí você fala, o que você que mora em São Paulo sabe de Poço Caipira? Eu morei 10 anos em Atibaia. E já tive que lidar, inclusive, com um teiu caindo dentro do meu Poço Caipira. Foi uma várzea. Vocês não fazem o que é ter um teiu de 1,5 metro nadando no seu poço e depois de 2 dias morrendo. A gente não conseguia tirar. Ficamos só uma semana sem água em casa. Você lembra dessa história? Não lembra dessa história? Foi divertida. Foi divertida. Você começa a tomar banho e sente cheiro de amônia na água. E aí você vai, tira a tampa do poço e vê. Eu acho que é. Não, não pode ser. Eu acho que é. Não, não pode ser. Aí você chama um amigo para verificar se você está tendo ilusões. Ele fala, olha, André, eu acho que é, mas não pode ser. E aí você chama mais um, eu acho que é, mas não pode ser. Eu falei, quem vai ser o infeliz que vai descer lá para ver se pode ser? Aí você tem que contratar um poceiro e desce. Ele fala, pode ser sim, está aqui embaixo, e não estou aguentando o cheiro. Eu sei o que é um poço, e eu sei os limites de um poço. Uma fonte de água cristalina não tem essas limitações. Pode até cair um teiu na fonte, mas a enxurrada vai levar. Na verdade, o teiu vai se safar bem de uma fonte de água cristalina. Mas, enfim, teiúbos à parte, não vem ao caso aqui, era só para tentar ilustrar um pouquinho. Perceba, a questão é, para onde você corre quando você tem sede? Especialmente no momento da crise. Para a fonte. Os versículos 20 e 23, próximo slide. É interessante aqui a reação de Jesus. Ou melhor, esses homens vão para Jesus, né? Como eu disse, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Eles fazem exatamente aquilo que João pediu. Mas interessante, no próximo slide, você vê a reação de Jesus. Qual seria a expectativa de João Batista na prisão da resposta de Jesus? Eu creio que tudo, menos isso que ele fez. Naquele momento, ou seja, no mesmo momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Imediatamente. Falou, vem comigo. Testemunhem, ok? Anotem aí no caderninho de vocês. E ele começa, sinal após sinal, cumprir tudo aquilo que ele havia afirmado, usando Isaías 58, lá no capítulo 4 de Lucas, quando ele fala que, quando ele lê na sinagoga de Nazaré, quais são as atribuições do Messias, e ele fala, hoje se cumpriu esse dia. Ele está ecoando exatamente aquilo que ele acabou de falar, ou aquilo que ele havia falado lá na sinagoga, no capítulo 4 de Lucas. Ou seja, ele cumpre as profecias que foram feitas a respeito dele à vista de todo mundo. Como se já não tivesse dado muitos sinais. Mas é exatamente isso que ele faz. E aí ele se vira, depois de tudo isso, ele se vira para os mensageiros de João e diz assim, olha, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Ou seja, não é só cura, não é só ressurreição, mas, sobretudo, é anúncio das boas novas do reino invertido, do reino de cabeça para baixo. Uma ética / moral que tem fundamento no Deus vivo, do qual vocês já estão dissociados e alienados há muito tempo. Vão lá para João e anunciem exatamente isso. As boas novas estão sendo pregadas aos pobres. A libertação, a esperança para os pobres. O interessante aqui, se você já percebeu, e eu creio que você já deve ter percebido, que a resposta de Jesus ela é limitada na presença e no conteúdo aqui. Sabe o que eu acho interessante? Jesus não corre para a prisão para fazer uma visita para João levando uma caixa de chocolates. Poderia passar aqui em Extrema, né, a capital nacional do chocolate. Tenho tantas opções aqui, deixa eu ver o que eu vou levar para João.
Vou levar uma caixa de chocolates bem gostosa para adoçar o momento de João. Chocolates com gafanhotos e mel. Ele vai amar. Jesus não sai correndo para fazer uma visita de cortesia para encorajar o coração de João, para animar João. Ele envia os discípulos de volta com a seguinte orientação: digam que os fatos cumprem o que as Escrituras prometeram. Digam que aquilo que vocês viram e testemunharam é cumprimento daquilo que foi prometido a meu respeito lá atrás. Eu cumpro as Escrituras. O problema da confiança de João é resolvido com fatos igual promessas cumpridas. Aquilo que foi prometido está sendo cumprido. As evidências que Jesus provê, à luz das promessas da palavra de Deus, essas evidências deveriam ser suficientes aqui para infundir, para levantar o coração de João e renovar a sua esperança. A lição 2 aqui, queridos, que nós temos que ter em mente nesse texto, é que em tempos de crise de fé nós devemos avaliar as circunstâncias sempre à luz das Escrituras. Não só em tempos de crise, mas especialmente em tempos de crise. A realidade só pode ser interpretada corretamente, verdadeiramente, à luz da palavra de Deus. Lembram do Salmo 119, 105? Lâmpada? Isso. Mas assim, vamos falar todos juntos, para a gente não se perder. Lâmpada para meus pés e... É isso aqui. Nós precisamos da iluminação da palavra de Deus para discernir os nossos caminhos. Está lá no Salmo 19. A pergunta que o salmista faz no Salmo 19, versículos 11 e 12, são fundamentais. Primeiro, Davi enaltece a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita e revigora a alma. E depois ele fala: quem é que pode discernir os próprios caminhos? Me ajuda a entender, Pai, quem eu sou. Eu só posso saber quem eu sou sabendo quem Deus é. E eu só posso saber quem Deus é pela palavra. Uma das coisas que tem me deixado muito chocado nas igrejas atuais é o desprezo dos crentes pelo estudo da palavra de Deus. Não está acontecendo com vocês aqui. De novo, é aí fora. Ok? Não é a sua igreja. Nós estamos num país que ainda dá liberdade para estudarmos a palavra, e nós fazemos assim, como se fosse um peso. Já reparou nisso? Escola bíblica, domingo de manhã. É engraçado mesmo, né? Triste e engraçado. Por quê? Se eu tenho disposição para assistir um jogo de futebol de 2 horas no estádio ou na TV, se eu tenho disposição para ficar 3, 4, 5, 10 horas jogando videogame num dia, se eu tenho disposição para assistir novela toda noite, se eu tenho disposição para joguinho de futebol de sábado, eu posso arranjar disposição para estudar a Bíblia em alguns momentos da semana também, ou vocês acham que não? Eu sei que vocês fazem isso, eu só estou trabalhando aqui aquilo que é um desafio meu, no meu contexto. Mas percebem? Se a gente está falando que a gente ama a Deus mesmo e quer realmente viver a vida com Jesus, isso deveria ser prioridade na nossa vida, não deveria? Ou não? E depois a gente acha que as crises vêm e que Deus não está respondendo, mas a gente não aprendeu a entender o caráter e a fidelidade dele através do que ele fala sobre ele mesmo nas Escrituras. Não tem como dar certo. Mas eu estou falando, não é com vocês. Está acontecendo aí fora. Não é aqui. Nós precisamos buscar a Deus, ter contato com aquilo que Ele fala sobre Ele, sobre a realidade, para que nós entendamos, discernamos a nossa realidade, para lidar com as nossas inquietações. Porque se a gente não fizer isso, basicamente a gente vai caminhar rumo a uma crise de fé desnecessariamente intensa e grande e ampla, mais do que precisaríamos, né? E por fim aqui Jesus faz uma exortação, próximo slide. E essa exortação é muito interessante. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa.
Parece que é uma exortação meio estranha nesse texto aí, né? Mas, basicamente, o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: o homem verdadeiramente feliz, e a ideia aqui é de alguém alegre pelo favorecimento de Deus, porque o conceito de felicidade que está aí fora está meio esquisito, não está não? Fala a verdade. Qual é o conceito de felicidade da novela da Globo? Ou das novelas em geral? Qual é o conceito de felicidade que a gente está vendo por aí? Ele é mentiroso. Ele é alienado de Deus. E é interessante que, se você olhar para o Salmo 1, o que o Salmo 1 fala sobre felicidade? Feliz é o homem que? Não? Começa com não, olha que interessante. Felicidade começa com delimitação. Felicidade não é fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, na intensidade que eu quero. Felicidade, segundo a Bíblia, começa com delimitação, com cercas. Opa! Ui! Nossa! Não o quê? Não anda no caminho dos pecadores. Não se detém. Não, esse é o último. Não caminha. Feliz é o homem que não caminha no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Se a gente fala em etapas, a gente quebra, né? A gente perde a linha de raciocínio. Antes, ao contrário, o seu prazer, a sua alegria está onde? E nela, ele medita de dia e de noite. Veja bem, a ideia aqui não é que nós vamos fazer agora o convento da primeira igreja batista em Extrema e vai todo mundo mudar para lá e vai ficar o tempo todo meditando. Mas a ideia é que eu começo a conhecer tanto esse Deus e tanto que ele fala sobre ele na sua palavra, que aquele negócio passa a viver em mim de uma forma constante. E cada vez que eu estou lidando com algum problema, lidando com alguma crise, vem, e eu lembro, e esse negócio pipoca em mim, pipoca no bom sentido. Pulsa aqui dentro, fala, cara, lembra disso? Lembra do caráter de Deus? Lembra de como Deus agiu aqui? Lembra de como Deus usou esse texto para falar ao seu coração? Lembra dos ensinamentos que você já teve? Lembra dos memoriais? Lembra daquilo que Deus fez na situação A, B ou C? Nós precisamos aprender, inclusive, a construir memoriais que mostrem para a gente, que nos façam relembrar a fidelidade de Deus nos momentos bons. Gente, esse aniversário da igreja é um memorial. Setembro de 2018 é um memorial para a primeira igreja batista em Extrema. Cravem a ferro e fogo no coração de vocês esse momento da vida da igreja, para que o dia em que vocês estiverem passando por provações, vocês se lembrem da fidelidade de Deus que sustentou vocês aqui e agora. É o mesmo Deus que vai sustentar vocês em 2019, 2020, 2021, até que Ele leve vocês para a glória ou Ele volte para a glória dEle. Ok? Eu não estou falando com raiva. Mas é urgente que a gente aprenda a pensar dessa forma. É urgente. É urgente. Que a gente viva dessa forma. Que os nossos corações, ainda que estremeçam, estejam estremecendo no lugar certo. É essencial para a gente. Percebam, a gente precisa ter isso aqui em mente. O homem verdadeiramente feliz é aquele que não se deixa levar por ideias pré-concebidas e conceitos fantasiosos sobre quem Deus é e qual é o teor da sua obra e suas promessas. Percebam, queridos, percebam, meus irmãos, são as ideias pré-concebidas e os conceitos fantasiosos, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito de quem Deus é, a respeito de quem Jesus é, e a respeito daquilo que Deus deve fazer e do que Jesus deve fazer, que invariavelmente levam as pessoas à frustração, levam as pessoas ao desânimo, levam as pessoas à crise de fé, fazem com que as pessoas se escandalizem com Deus. Desculpe contar mais uma história. Alguns não, há muitos anos atrás.
Uma amiga muito querida terminou um quase noivado que estava quase terminando em tragédia já. Os dois eram cristãos, ela era cristã e o rapaz também era. Tinham já terminado e voltado diversas vezes. E aí chegou uma hora que ela... Um dia eu estava conversando com ela, os pais já estavam buzinando no ouvido dela, falaram, isso não está dando certo, esse namoro não vai ser legal, vocês não estão se dando bem, isso não é de Deus e tudo mais. E um dia eu falei para ela, olha, você vai ter que ter dar um desfecho para isso. Não dá mais para vocês viverem nessa situação de gato e rato. Vocês são cristãos, vocês são irmãos em Cristo, isso não funciona. Eu falei, não, André, eu decidi, vou terminar, não tem mais jeito de permanecer nessa relação. Está sendo doentio para ele e para mim, a gente está se matando aqui, né? Espiritualmente, emocionalmente, não está sendo legal. E ela resolveu terminar. E ele fez um drama. Homem, quando gosta de fazer drama, é complicado. Ele chegou para ela assim, você vai terminar mesmo comigo? Ele percebeu que o negócio estava ali, né? Como você vai terminar comigo? Deus me prometeu você. Ela olhou assim, ele não falou nada comigo, não. Não, mas se você terminar comigo, eu me mato. Ela falou, se eu não terminar com você, eu te mato. E não venha colocar Deus nessa questão aqui, porque até onde eu sei, ele não me prometeu para você, ele não falou nada comigo, não falou nada com os meus pais, não tem procuração passada, não tem nada dito. Não, mas ele... Acabou. Fim. Rua. Acabou. Mas percebam como as pessoas... A pergunta é se ele entrou numa crise de fé. Entrou. Deus, por que você fez isso comigo? Deus não fez nada com você, cara pálida. Você que se fez isso. Você sabe? Mas as expectativas, a forma como Deus deve... desculpe, eu acho que eu cometi um ato falho aqui. Cara pálida? Sorry. Desculpe. Não é? Ok, desculpe, gente. Foi mal. Não foi intencional. Tem essas coisas, a gente prega, a gente vai se soltando. Bom, por falar em me soltar, eu preciso terminar, né, gente? Vamos lá. Mas percebam, boa parte das nossas inquietações com Deus diz respeito a expectativas equivocadas que nós temos a respeito de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras, o que Deus fala sobre Ele, para entender quem Ele é, o que Ele está prometendo. E vou dizer uma coisa para você, Deus não falha. Ele não foge dos compromissos assumidos. Ele não nega as suas promessas para ninguém. A questão é, promessa mesmo? Essa é a questão aqui. O homem que busca Deus, que conhece a Deus, mesmo em momentos de crise, sabe em quem ele tem crido, conhece o caráter de Deus, sabe que o favorecimento de Deus mediante a fé em Jesus Cristo é irrevogável, é eterno. Mas vamos para o próximo slide. É essencial para a nossa sanidade, e aí a lição 3, né? É essencial para a nossa sanidade espiritual que a nossa confiança seja continuamente reafirmada na fidelidade e soberania de Deus. Entenda que isso não implica numa blindagem contra problemas. Deixa eu exemplificar para você com um testemunho pessoal sobre uma outra questão, para a gente terminar. Eu sempre tive dificuldades de orar pela cura de alguém. A minha mãe faleceu de câncer com 38 anos, eu tinha 15 anos. Eu sou o filho mais velho de uma família que tem 4 filhos. Eu tinha 15, a minha irmã tinha 12, Flávio, o terceiro, tinha 11, e o Daniel, caçula, 8. Meu pai ficou viúvo com 43 anos de idade. E eu, como um bom adolescente cristão, firme nas promessas do Senhor, orei muito pela cura da minha mãe. Mamãe não foi curada. Assim pensava eu. Deixa eu dar um pulo de 31 anos, de 1983 para 2014. Não sei quantos de vocês conheceram Carlos Oswaldo Pinto, que foi chanceler e reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Meu professor do pastor Samuel também. Amigo querido, uma pessoa de quem eu
tive o privilégio de me aproximar muito no final. Em 2012, nós soubemos o diagnóstico do Carlos de câncer. E meu coração sentiu aquela sombra terrível de novo. E eu comecei a orar pelo Carlos. Talvez tenha sido a segunda pessoa na minha vida por quem eu mais orei até então por uma cura. Depois da morte da minha mãe, eu não me lembro de ter orado tanto por alguém como orei por ele. E orei. E orei. E argumentei com Deus das melhores maneiras que eu podia. Eu tinha muitos bons argumentos para falar do porquê o Carlos deveria ficar vivo. Mas no dia 15 de outubro de 2014, o Carlos morreu. E eu fui para o velório lá na primeira igreja batista de Atibaia, com o coração extremamente pesado. Eu estava muito chateado. Eu estava tentando negar os meus sentimentos diante de Deus, mas eu estava. Se eu abrisse a boca para começar a falar, eu falei, Deus, eu não estou te entendendo. Eu sentei na minha cadeira, chorei, chorei, chorei. Não queria falar com ninguém. Eu queria simplesmente ficar no meu canto quieto. E começou o velório. E eu não lembro de quase nada daquela noite, sinceramente, não lembro mesmo. Mas eu lembro da oração do pastor Mendes logo no início do velório. E também não lembro da oração toda, mas só do começo dela. Ele orou assim: querido Senhor Jesus, muito obrigado. Nós oramos tanto pela cura do Carlos, e agora ele está definitivamente curado, sobretudo do pecado. Muito obrigado. Eu não ouvi o restante da oração, porque ali a conversa foi minha com Deus. E quase como se fosse uma brisa. E aí foi uma coisa minha com Deus, tá? Eu ouvi, eu sempre disse sim. Aliás, eu sempre disse sim para a mamãe também, tá, André? E o choro daquele momento foi um choro de alívio. Foi um choro de tranquilidade, de coração pacificado, que entendeu algo que demorou 30 anos para compreender. Deus teve paciência. Sabe, gente, nós não vamos ter todas as respostas que nós queremos para os problemas da nossa vida. Mas teremos todas as respostas que necessitamos e no momento certo. É isso que o Senhor Jesus promete. Não teremos todas as respostas, mas teremos aquelas necessárias para que a nossa fé permaneça aquecida e o nosso coração apaziguado. Sua oração foi respondida. Eu disse sim para você, mas de uma forma que você nem imaginava. Já pensou nisso? Eu continuo orando pelo Edu. Eu continuo orando pelo meu amigo, pedindo a Deus, Senhor, deixa ele mais um tempo com a gente. E talvez Deus chegue para mim e fale, André, eu vou dizer sim para você da forma mais ampla e não da forma mais restrita. Tá bom? Pode ser que isso aconteça. Eu vou chorar. Eu vou me entristecer por um amigo que vai. Nós, como igreja, vamos chorar. Nós, como igreja, vamos sofrer. Eu não sei o que Deus vai produzir a partir desse evento. E não só dele, temos mais 6 irmãos queridos passando por algo semelhante. Mas de uma coisa eu estou certo. A resposta que ele vai dar é uma resposta que vai glorificar o nome dele, que vai exaltar a sua pessoa e que na eternidade vai preencher o meu coração, o coração dos meus irmãos, com a mais profunda das alegrias. Porque na eternidade não vai haver mais inverno da alma. Vai ser primavera, sempre. Vai ser primavera eternamente.
Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela primavera da primeira Igreja Batista em Extrema. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito na vida desses irmãos. Como é bom ver a igreja pulsando, como é bom ver uma igreja cheia, com problemas de lugares, né? Isso é um bom sinal. É óbvio que precisamos resolver os problemas dos lugares que faltam, mas isso é um bom sinal. Pai, eu quero pedir ao Senhor as bênçãos mais amplas e profundas para essa igreja, para o ministério do pastor Samuel, pedir pela vida dele, pela vida da Fabíola, do Pedro e da Mariana, te louvar, ó Pai, pela maneira cuidadosa como eu sei que eles conduzem esse rebanho, preocupados, interessados, zelosos em conduzi-los sempre ao Senhor. Que essa igreja cresça, que ela frutifique, que ela seja uma igreja ardente no amor pelo Senhor, por viver o Evangelho dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja. Que eles sejam conhecidos aqui em Extrema, ó Pai, como aquele povo escandalosamente amoroso, escandalosamente ético, de uma moral elevada, e que tudo isso aponte para Ti, e somente para Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.